Então, meus irmãos, aqui nós vamos começar a nossa aula. Hoje, a lição número 8. Os discípulos de Cristo e o bom ânimo. Esse bom ânimo é o que está faltando nos discípulos. A gente está vendo o discípulo com muita falta de ânimo. E se tem ânimo, não é bom. É bom que o ânimo seja bom, né? Às vezes a pessoa tem um ânimo, mas é um ânimo marcado pela displicência, pela revolta, pela preguiça, né? A Bíblia diz que os discípulos, aqui o texto está dizendo, o tema, os discípulos e o bom ânimo. Lá em João 16:33, o Senhor Jesus diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então vejam que Jesus venceu o mundo. O que é o contrário do ânimo? Então, o desânimo, ele não paralisa o autêntico discípulo de Cristo. Tem gente que vai ouvir essa lição, hein, gente? O desânimo não paralisa o discípulo não paralisa o autêntico discípulo de Cristo, pois seu fundamento é a fé e a certeza de que os propósitos de Deus se cumprirão. Ressaltar que as adversidades fazem parte da caminhada com Cristo. Se você estiver pensando que vai caminhar com Cristo sem adversidade, está redondamente enganado. Reconhecer que as adversidades não impediram Paulo de cumprir sua missão. Talvez impede o obreiro de aparecer, mas não impede o Paulo de saber que o cristão deve ter bom ânimo. E o que não impediu Paulo foi ameaça de morte, prisão, problema. Quem aqui já apanhou por causa do Evangelho? Ninguém de vocês. Ninguém vocês podem dizer para vocês. Entendeu? Lá em 2 Coríntios 4, a partir do 7, a palavra de Deus vai dizer assim, ó, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Esse é o discurso de Paulo. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco de tempo. Porque Paulo está falando da carta que ele escreveu em 1 Coríntios, que ele usou mesmo toda a autoridade apostólica para corrigir a igreja de Corinto, porque esse é o perfil do líder. Agora, folgo-me, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padeceste dano em coisa alguma. E regozijo-me de tudo poder confiar em vós. Paulo, ele está falando aqui exatamente algo que
É porque, na verdade, a correção, no momento, ela não parece ser de gozo, né? Lá em Hebreus está escrito. Você vai ficar arrastando essas cadeiras, né, obreiro? Então, meus irmãos, o cristão, ele deve manter o bom ânimo nos momentos difíceis da vida, pois sabe que as adversidades, elas não são nada se comparadas à glória que há de ser revelada. Essa verdade, ela nos faz desfrutar da paz que excede todo entendimento humano, independentemente das circunstâncias. Seja qual for o problema que a gente tiver que enfrentar, esse problema não se equipara com a glória que há de ser revelada. O Senhor, Ele há de nos recompensar por tudo. Os céus pagará por tudo. E no reino de Deus, não é pelo que a gente ganhou, é pelo que a gente abriu mão, renunciou. E renunciar, a maioria não quer renunciar. As adversidades, aqui no primeiro tópico, as adversidades fazem parte da vida. Nem sempre a vida é estável, porque existem momentos de turbulência no dia a dia. Contudo, a maneira como lidamos com as intempéries da vida pode nos tornar mais fortes. Aqui, Josué, no capítulo 1 e o verso 9, a gente vai ver aqui uma citação importante a esse respeito. A palavra de Deus nos diz assim: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Como aconteceu com José, ele manteve bom ânimo e confiança nas promessas de Deus, permanecendo firmes diante das crises que enfrentou. Então, José, ele permaneceu firme diante das crises que enfrentou. Olha o que fala sobre ele aqui. E aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras da sua mulher, que falava dizendo: conforme estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali no cárcere, na casa do cárcere. Esse o Senhor aqui não é o Senhor Deus, é tanto que o Senhor aqui aparece com S minúsculo. Então, isso é para provar que mesmo em face das perseguições, a igreja brasileira, ela tem sido muito fraca, no sentido de, porque Deus teve dó da nossa geração, teve misericórdia e não permitiu a igreja brasileira sofrer qualquer problema, né? Perseguição igual os países lá fora. 1.1, superando os obstáculos. José nos ensina a ser resilientes, nos adaptar às mudanças e superar os obstáculos. Quando José pensou estar esquecido, Deus mostrou seu cuidado com ele. Às vezes a gente está passando por um problema
Mas a gente tem que ser resiliente. O que é ser resiliente? Resistir firme. Manter-se. Aí Deus começou a cuidar dele. Semelhante à história de José, as adversidades podem ser uma tentação a abandonar a fé. Mas os autênticos discípulos de Cristo não são daqueles que se recuam. Pelo contrário, nós prosseguimos com paciência ao ter nossa fé provada. Como disse Spurgeon, muitos homens devem a grandeza da sua vida aos obstáculos que tiveram que vencer. Isso foi o que diz Spurgeon. Entendeu? Os obstáculos, a visão de passar por obstáculo, muitas vezes é para nos treinar, para nos dar condição de vivermos o propósito de Deus. E aqui na Epístola de Tiago, capítulo 1, o versículo 2 e o versículo 3, a palavra de Deus diz assim: meus irmãos, tente grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Você está passando essas folhas muito forte aí, é isso? Pega tudo aqui, ó. Então, no 1:2, o valor do perdão nas adversidades. É possível que alguém seja usado para tentar interromper os planos de Deus em nossa vida. Os irmãos de José tinham inveja dele. Quem é que tinha inveja dele? Tanto que ficaram com a túnica que ele ganhou de Jacó, seu pai, e depois o lançaram em uma cova. Eu não vou ler essa referência, porque já está dizendo o que é. Não satisfeitos, venderam José escravo, o que fez com que o jovem hebreu tivesse que enfrentar muitas adversidades no Egito. Prisão, problemas. Uma coisa é alguém ser preso por causa de uma falha, de um problema, de um crime. A outra coisa bem diferente é alguém saber que está preso por nada, não fez nada e sabe que foi parar ali. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. A referência de Hebreus 13:5. Todos os problemas enfrentados por José contribuíram para o cumprimento do plano divino. E ele, ao reconhecer isso, perdoou seus irmãos do mal que lhes fizeram. Quando Jacó morreu, que eles fizeram ali o sepultamento de Jacó, aí os alertas de preocupação começaram a se acender. O cara é governador, a gente pisou na bola com ele, a gente maltratou ele, vendeu como escravo. Quem poderia nos defender era o nosso pai, e ele partiu. Agora nós estamos, desculpa a palavra, ferrados. E aí o que acontece? José fala: não, pode ficar tranquilo, eu perdoei vocês. Vocês me fizeram mal, mas o mal que vocês me fizeram, Deus transformou ele para a libertação de vocês, para a preservação de vocês. Podem ficar tranquilos. Mas mesmo assim eu imagino que no fundo do fundo eles falam: rapaz, a gente não merecia estar onde a gente está. A gente não merecia ter esse cuidado.
Então, a fé é em meio às adversidades. Quando a nossa fé é confrontada, nós nos fortalecemos no entendimento de que Deus está conosco na peleja, como José, que permaneceu firme no Senhor. Deus fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Isaías 40, 29, diz que ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E José, ele não permitiu que o mal que lhe fizeram se tornasse amargura em seu coração. O problema não é o que fazem com a gente, é o que faz com a gente, continua fazendo com a gente. Se a gente não cuidar, a gente passa a viver uma vida de amargura permanente. Aí se torna uma pessoa amargurada, uma pessoa ferida. E gente ferida só fere, não cura. Então, quando a gente olha aqui, que José ele não permitiu, ele não foi ficar uma pessoa autopiedosa. Já viu o que é uma pessoa autopiedosa? Ela só tem misericórdia de si mesma. Ela faz um estardalhaço a seu favor. E aqui, ele entendeu que tudo aquilo fazia parte do plano de Deus para a preservação da vida. E se a gente olhar aqui, no livro de Gênesis 45, aqui nós temos a referência 45:5, diz assim: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese nos vossos olhos, por haverdes me vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Entendeu? Então, olha o nível de perdão, ele era uma pessoa extremamente resolvida consigo mesmo. Mesmo passando por adversidade, José permaneceu firme no Senhor, independentemente do que ele estava vivendo. E no tópico 2, o bom ânimo nas tribulações. Vocês não precisam procurar a referência, não pode acompanhar só a lição mesmo, que aqui eu vou ajeitando aqui. O apóstolo Paulo ia de cidade em cidade, pregando o evangelho, quase sempre sofrendo perseguições. Basta olhar aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 9 e o versículo 23. Olha o que está escrito. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Não é para dar uma surra, ou ele apanhou muitas vezes, para o matar. Planejaram várias vezes a morte do apóstolo. Ele foi açoitado, apedrejado, passou frio e nudez. Se a gente pegar aqui 2 Coríntios, capítulo 11, e o versículo 24, 25 e 27, olha o que está escrito. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. O que é uma quarentena de açoite? São 40 açoites. Agora, menos um são 39. A lei só permitia a pessoa receber uma quarentena. Não podia passar de uma quarentena. Mas o carrasco era tão algoz que ele contava até 39 e começava a contar de novo. E fez isso por 5 vezes.
Então ele tomou nada mais, nada menos do que 195 lapadas. Aí se percebe o quanto isso. Ele diz: 3 vezes fui açoitados com vara, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Aí agora ficou ruim para nossa gravação, não foi? Três vezes fui açoitado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Aí vocês estão achando que a gente está achando que é crente de verdade, né? Em viagem muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo dos da minha nação, perigo de gente de casa, em perigo dos gentios, outras nações, os que não eram da nação dele, em perigo na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. E aqui no 27, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Eu acho que esse celular... O que está pegando? Então, irmãos, certa vez, enquanto juntava gravetos para colocar no fogo, uma víbora venenosa o mordeu na mão. Eu acho que só pode abandonar ele aí, porque... Por que a senhora está mexendo sempre com ele aí? Tem que sair, né? Só botando igual. Dando que coisa. Então, quando aqui em Atos 28:3, vai contar exatamente quando ele estava juntando graveto lá na ilha de Malta para fazer uma fogueira, porque eles tinham recém saído de dentro do mar, porque o navio afundou, eles saíram a nados. Uma cobra vem e acomete a mão de Paulo. E ele pega aquela cobra e joga ela no fogo. E todo mundo, a Bíblia diz que esperava Paulo cair morto. Eu falei: esse homem deve ser homicida, porque escapando do naufrágio a justiça não deixa viver. Não é justiça não, porque talvez ali fosse uma divindade da ilha. Ali os bárbaros moravam na ilha. Só que Paulo não morreu. Paulo foi guardado da morte. O Deus que livra do naufrágio, livra da cobra. Livra de tudo. Apesar de todas essas situações adversas, Paulo manteve o bom ânimo por se fortalecer em Cristo. Filipenses 4:13. Posso todas as coisas. É isso? 4:13. É isso mesmo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Paulo não desistiu. O cristão é chamado e escolhido por Deus. Então, quem é chamado e escolhido por Deus não pode desistir. Aqui no livro de Atos 9:15, disse, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deves padecer pelo meu nome. Independente das adversidades, dos problemas, Deus nos escolheu. Independente de sermos falhos, Deus nos escolheu. Glória a Deus, obrigado, Jesus. Por isso, não se deve temer as adversidades. Quando Paulo estava em Corinto, o Senhor lhe disse em uma visão para não ter medo e continuar falando o Evangelho. Ninguém o feriria, porque o Senhor estava com ele. Paulo teve um dia lá em Corinto, ele virou a mesa. Não vou pregar, estou de mãos lavadas com vocês. Passou 2 anos pregando ali, não sei se 2 ou 3 anos, tem que recorrer para ver, mas não tinha conversão, não tinha resposta do povo, e ele falou assim: eu estou de mãos lavadas com vocês. Ali, mas resistidos e blasfemados, no 18:6, ele sacudiu os vestidos e disse: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, ele entrou na casa de Cristo. Só que Jesus aparece para ele e diz assim, em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer o mal, pois eu tenho muito povo nessa cidade. Então, aqui a gente percebe o nível de adversidade que o apóstolo enfrentou. Às vezes está difícil para vir essa distância a pé para a escola dominical. Imagina o Paulo preso. Imagina se sobrar prisão, se render prisão para quem serve a Jesus hoje. Na caminhada com Cristo, Paulo enfrentou desafios que pareciam insuperáveis. Pareciam. Mesmo assim, exortou a igreja a não desanimar. Se a gente olhar aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, aqui ele diz assim, em tudo somos atribulados. Não precisa procurar referência, mas eu leio aqui só para ficar mais fácil para o senhor aí. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Vai ter problema? Vai. Mas Deus sempre está renovando forças, ajudando. Para Paulo, a maneira como passamos pelo sofrimento mostra ao mundo a nossa fé no Deus do impossível. Lá em Lucas 1,37, para os homens é isso impossível, mas para Deus tudo é possível.
porque para Deus não há nada impossível, tá? Então, pode ficar tranquilo que Ele vai cuidar. Fé em Deus e mãos à obra. Não adianta só ter fé e não fazer nada. Tem que fazer alguma coisa. O que você está fazendo? O que estamos fazendo? Paulo, ele era um entusiasta por anunciar a mensagem de Jesus. Além de anunciar, ele encorajava outras pessoas a anunciar também. Uma das suas estratégias era ir aonde o povo estava. Se o povo não vem, a gente vai até o povo. Mas isso lhe rendeu momentos de aflição. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, quando os 7 dias da purificação estavam para terminar, alguns judeus da Ásia causaram um alvoroço ao ver o apóstolo no templo. Eles o agarraram e começaram a gritar por ajuda, acusando Paulo de viajar por todas as partes, ensinando o evangelho. Os judeus então queriam matá-lo, causando uma grande confusão em Jerusalém, que só cessou com a prisão do apóstolo. Então, e ele estava fazendo o quê? Acusado de quê? Pregar o evangelho. Aí se percebe o quanto a nossa vida, se comparada de Paulo, está uma negação, né? Então a verdade, ela é muito séria e incisiva. A igreja, ela precisa mudar. Olha o discurso dele para se defender. Porque nunca deixei de vos anunciar o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentardes as igrejas de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ou perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele, que é poderoso para vos edificar e dar a herança entre todos os santificados. E de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestido. Aqui está o testemunho do apóstolo. É possível manter o bom ânimo. Jesus nos advertiu de que neste mundo passaríamos por aflições, mas mantermos o bom ânimo, para mantermos o bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Isso aí é o texto áureo da nossa aula de hoje. Em Atos 23, 11, esta noite seguinte, e na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, diz: Paulo, tem bom ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Ele está ameaçado de morte. Tem uma galera, o tribuno levou bastante pessoas, mas ainda bem que Deus usou lá o camarada para poder resgatar Paulo de noite. O sobrinho de Paulo chega lá e fala assim, ele vê que o povo tinha tramado fazer uma greve de fome enquanto Paulo não fosse executado.
E aí, naquele momento ali, eles resgatam Paulo e levou, não sei se foi para Cesareia. Para Cesareia. Capítulo 23, a partir do 12, vai falar isso. E lá, quando eles queriam levar ele para Jerusalém de novo para ser julgado, Paulo apelou para Roma. Eu exijo ser julgado lá perante César Augusto em Roma. E aí eles perderam a oportunidade de puni-lo, porque César estava acima do governo de Jerusalém, que ainda que fosse um imediato colocado por Roma. Jesus, ele dá a Paulo uma palavra encorajadora sobre ter bom ânimo. Paulo, tem ânimo, porque como testificaste de mim em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma. Mais tarde, na viagem a Roma, Paulo mostrou resiliência, e no meio de uma forte tempestade, ele conseguiu encorajar todo mundo no navio. Lá no capítulo 27 de Atos, se vocês olharem, a partir do versículo 22, Paulo vai dizer o seguinte: mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo-me: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Sabe quantas pessoas eram? Sabe ou não sabe? Se lesse Bíblia, sabia, mas não lê. Na minha época, o presbítero lia Bíblia, mas nessa época é complicado. Esqueceu, não? Hã? Quando a gente não sabe, filho, a gente só fala que não sabe. 276 almas. Então, e eles chegaram a salvo na ilha de Malta. Graças a Deus. Porque Deus não os deixou morrer. O navio afundou, mas eles sobreviveram, porque Deus está no comando. Então, essa aí é a questão. Uns se escaparam em tábuas, aqui no 44, mas o centurião, querendo salvar a Paulo, alguém queria matar os presos. Já está todo mundo escapando da morte e alguém querendo matar. Tem gente que só tem espírito para matar. Quer ver? Olha aqui para vocês, ó. Dando, porém, num lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, fixa a proa, ficou imóvel, mas a polpa se abria por causa da força das ondas. Então, a ideia dos soldados foi que matasse os presos, para que nenhum fugisse escapando a nada. Tem gente que só tem espírito de morte, você está doido? Tem lógica não. Aí diz assim, mas o centurião, querendo salvar Paulo, lhes estorvou esse intento e mandou que pudesse nadar e lançasse ao mar e salvasse em terra. E os demais, uns em tábua, outros em outras coisas do navio, assim aconteceu que todos chegaram em terra. Aí tem gente que só quer matar, né? Mesmo afogando com... Não tem...
A demonstração aqui é para ter bom ânimo. E se a gente não tiver ânimo para nem chegar na ebol, aí nós estamos rodados, né? Fala sério. Aí, Jesus nos advertiu de que nesse mundo passaríamos por aflições. Jesus não deixou, porque o evangelho, gente, ele não vai enganar ninguém, ele é para desenganar mesmo. É para tomar a cruz. A cruz é quase que uma sentença de morte. Entendeu? Aí, aqui no 3, a força e a esperança vindas da fé. Ter ânimo significa não esmorecer, não perder a fé. A fé em Jesus Cristo e suas promessas nos enche de força e esperança para enfrentar os desafios com bom ânimo. Enfrentar com bom ânimo, não é com cara fechada, cara amarrada, entendeu? É para enfrentar com bom ânimo, na certeza de que o Senhor nos dará vitória no momento certo. Deus é poderoso para nos ajudar a superar as situações difíceis da vida. Entendeu? Aqui, na palavra de Deus, no Salmos 37 e o verso 39, mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. O Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Os justos que confiam, a Bíblia diz que os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Nunca vai se abalar. Só em Cristo encontramos ânimo. Em Jesus encontramos ânimo de que precisamos para superar as barreiras que surgem ao longo da vida nesta terra. Certa vez, levaram um paralítico acamado até Jesus. Vendo a fé dos homens que o carregavam, ele disse ao paralítico. A quem ele disse? Ele não disse aos homens que carregavam. Disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Isso nos mostra que não é fácil manter o bom ânimo em tempo de adversidade, mas nos mostra também que o Senhor vê a nossa dor. Ele está contemplando, Ele está vendo. Nas horas mais difíceis, Jesus nos consola e ajuda a vencer. Aí vai de novo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Quem ama a Jesus suporta tudo com ânimo e esperança de uma glória maior. A nossa glória, o nosso reino não é aqui, é lá. Quando Pilato perguntou se Jesus era o rei dos judeus, Jesus, tu dizes. Daí ele, mas não sabe que eu tenho uma autoridade, poder, porque Jesus estava calado. Ele disse assim: o meu reino não é desse mundo. O nosso também não deve ser, não pode ser. Nós temos que optar por um reino que não é daqui, por uma vida que não é daqui. Entendeu? Quem ama Jesus suporta tudo com ânimo, esperança de uma glória maior. Jesus Cristo venceu o mundo, a morte e o diabo. São os três inimigos: mundo, morte, diabo. Mundo não é onde vivemos, é o sistema pecaminoso. Nosso conforto está na vitória daquele que nos acalenta em seus braços de amor.
Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aqui no Romanos, vai aqui um feedback de Paulo aqui, no capítulo 8, e os versículos 38 e 39, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Olha a ousadia desse camarada. Paulo realmente é um exemplo de ousadia, de coragem, de intrepidez. Então, a palavra de Deus nos anima. Ao longo da vida, todos nós nos deparamos com experiências que podem trazer sofrimentos, mas que não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Aqui em 8:18 de Paulo aos Romanos, nós temos aqui a seguinte citação: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Encontramos na palavra de Deus o entusiasmo necessário para enfrentarmos com bom ânimo o que virá pela frente. Aqui em 2 aos Coríntios, capítulo 1 e o verso 5. Porque como as aflições de Cristo transbordam em nós, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. O que é transbordar? É derramar, encher até derramar. Às vezes as aflições enchem, mas a graça de Cristo também, a consolação de Deus também transborda. Provações, desapontamento, amargura, doença, mágoa, são uma parte difícil da vida, mas a palavra de Deus, ela nos faz crescer espiritualmente e nos traz consolo inigualável, mesmo em face das dificuldades. Aqui no Salmo 119, e o verso 50, diz assim, isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Isso é muito forte, isso aqui. A gente tem que estar apegado com a palavra de Deus. O Senhor, nosso Deus, é uma torre forte e segura. Tem um verso na Bíblia que diz que torre forte é o nome do Senhor. Para ele correrá o justo no dia da angústia. O que é uma torre forte? A torre, ela não é só forte, ela é alta. Ela é inalcançável, ela é inatingível. O inimigo não vai poder enfrentar. O Senhor, ele conforta e fortalece seus filhos em momentos de adversidades. Ele sempre está com os ouvidos atentos ao clamor daqueles que passam por provações. Mas sabe uma coisa que tem me deixado preocupado nesse tempo? É que nem as tribulações estão fazendo a igreja orar. Essa peste aí, dessa pandemia aí,
Ao invés da igreja melhorar, parece que a igreja piorou. Cadê o povo? Era para a gente orar. Nós ainda estamos vitoriosos, porque vocês estão vendo que tem dia que é para eu ensinar, e às vezes eu prefiro ficar ajoelhado ali junto com vocês orando. Vocês sabem por quê? Nós precisamos disso. Isso é uma necessidade nossa. Nós não podemos abrir mão disso, né? Ele está com os ouvidos atentos ao clamor daqueles que passam por provações, porque só Ele é a nossa torre segura. Somente Ele é a nossa torre segura. Aqui nos Salmos 9. Salmos 9, ele vai dar mais ou menos aí um feedback sobre isso. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Aí eu volto no texto. Torre forte é o nome do Senhor. Para ele correrá o justo no dia da angústia. Estará abrigado, protegido, guardado. Alguns versículos que nos ajudam a lidar com as adversidades são... Aí nós temos no Salmos 34 aqui e o 17, que vai nos dizer o seguinte, 17 e 18, os justos clamam e o Senhor ouve e os livra de todas as suas angústias, não é de algumas. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Mateus 11, 28 a 30, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. João 16, 33, a gente tem outra recomendação aqui. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, é cômodo para nós entendermos que Deus, apesar de qualquer coisa, está nos ajudando, está nos protegendo e está nos guardando das aflições. Aqui, para concluir a nossa aula, as aflições, adversidades e dificuldades ao longo da jornada cristã não são capazes de impedir o cumprimento dos propósitos de Deus na vida daqueles que, com a permanente presença e ajuda do Espírito Santo, perseveram em confiar, esperar e descansar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esta firmeza e maneira de lidar com as situações difíceis contribuem para o nosso crescimento e amadurecimento em Cristo. Então, se nós queremos algo, precisamos lutar. E uma palavra que não quer calar aqui, a gente tem que aprender, perseverar em confiar, esperar e descansar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente tem que aprender a esperar. Esperar é muito ruim. Se uma pessoa fura a fila na sua frente, você já fica... É fácil, não. É muito difícil esperar. Tem ser humano. É paciência. Paciência esperar.
Entendeu? Então, que Deus abençoe a todos nós. Eu quero encerrar fazendo uma oração. Pai, nesta manhã eu te agradeço por estar aqui, que isso não seja apenas um ensinamento, mas que possa ser um modelo de vida para nós. Que a gente pode ter a palavra de Deus como estilo de vida, independente do que tivermos que passar. Nos ajude, fortaleça a igreja nesse tempo. Eu oro pela igreja e quero decretar uma explosão demográfica de conversão, de mudança de comportamento espiritual da sua igreja nesse tempo. Eu oro e te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.